Bom dia a todas e a todos que nos assistem pelo Zoom, os aqui presentes. Vamos dar início à nossa oitava e penúltima aula deste curso, a dogmática e a prática no direito penal, por mim coordenado juntamente com o professor Pier Paulo Cosbottini, tendo a tutoria do Emerson José Couto, aqui presente, da Bárbara Lilimizep. Quero saudá-los todos e também todo o pessoal, toda a equipe da EMAG. Hoje nós temos a alegria de ter aqui presente o professor Rodrigo de Grandes, amigo de longa data, professor de curso de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professor de Direito Penal com ênfase em Direito Penal Econômico, no IDP, advogado e parecerista. O professor Rodrigo de Grandes é doutor e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, onde se graduou também, não foi? No Mackenzie, graduado pelo Mackenzie. Tem especialização pela Universidade de Salamanca, pesquisador convidado na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Espanha. Foi procurador da República aqui em São Paulo, onde o conheci e onde atuou também. Obrigado. Atuava nas varas especializadas, mas também atuou lá na 10ª Vara Federal Criminal, da qual eu fui titular por bons anos. E também foi promotor de justiça aqui no estado de São Paulo. Então, o professor Rodrigo de Grandes tem larga experiência no tema que vai tratar hoje, que é o concurso aparente de leis, concurso material, concurso formal, crime continuado, problemas até que eu estava, agora, antes de vir para cá, estava trabalhando num caso que tem tudo isso. E casos que realmente dão trabalho e demandam muita atenção no, na hora de julgar, especialmente para a dosimetria da pena. Então, sem mais, eu passo a palavra ao professor Rodrigo para a sua aula. O prazo é de 90 minutos. A gente tem feito corrido, porque tem sido tão bom que vai fluindo e depois vem as perguntas e aí fica melhor ainda com as perguntas, né? Então, e com a palavra, doutor Rodrigo. Bem, bom dia a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite da EMAG, a oportunidade de mais uma vez vir aqui para debater e dialogar esses temas tão importantes e caros na nossa atuação cotidiana. E eu faço cumprimentando inicialmente ao desembargador federal Nino Toldo, querido amigo, e também aos coordenadores do curso, na pessoa do professor Pier Paulo Cosbottini e do Dr. Emerson José do Couto, aqui presente. A mim, obviamente, me cabe falar um pouco sobre o conflito aparente de lei ou conflito aparente de normas e também do concurso de crimes. Dois temas que eu já adianto mereceriam encontros à parte, porque são tantas as questões e as controvérsias que eu não tenho por onde senão realizar um disclaimer inicial dizendo que deliberadamente, doutor Nino, eu estabeleci uma análise mais profunda, mais verticalizada sobre o primeiro tema do nosso encontro, que diz respeito ao conflito ou concurso aparente de normas, e eu fiz de forma arbitrária, confesso a Vossa Excelência, tendo em vista a minha avaliação de que existe no Brasil pouco material dogmático mais atualizado sobre o conflito aparente de normas. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Alemanha, na Espanha e também na Itália, o conflito aparente de normas, se nós pegarmos exclusivamente a questão bibliográfica, a produção bibliográfica sobre o tema, ele tem algumas obras referenciadas, importantes, com destaque para a do professor Marcelo Fortes Barbosa, que é um professor de Direito Penal, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e mais recentemente, que é a obra que eu já indico como talvez a mais atualizada sobre o tema, a do professor Frederico Horta sobre conflito aparente de normas, né? Mas a despeito disso, a despeito da importância, da relevância do tema, existem poucas obras jurídicas sobre o tema, e a minha ideia justamente é tentar, de alguma forma, estabelecer uma análise mais verticalizada e também introduzir alguma discussão em termos práticos, daquilo que representa propriamente o dia a dia dos operadores do direito em geral, né? Magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Eu tenho aqui, consigo passar. Esse é o que eles não Tem um jeitinho certo aí. ou foi. Agora foi. Eu deixo aqui, antes de mais nada, os meus contatos, né? Senão eu esqueço ao final, doutor Nino, para, enfim, para quem quiser, de alguma forma, pedir maiores considerações, realizar críticas e fazer ponderações sobre o tema, tanto pelo e-mail também como pelo Instagram. Então, considerando basicamente o tema que me foi conferido, né, ou os temas que me foram conferidos, eu dividi a abordagem em dois grandes eixos temáticos. O primeiro deles, que me parece vai ocupar grande parte da minha explanação de hoje, diz respeito ao conflito aparente de normas penais, e aí, basicamente, além de falar sobre características e outras peculiaridades do conflito, eu pretendo apresentar aos senhores e às senhoras os princípios aplicáveis para as resoluções do conflito, enfocando basicamente duas realidades que me parecem importantes e mais relevantes do ponto de vista jurisprudencial, e, ao final, o segundo eixo temático diz respeito à análise do concurso de crimes e suas espécies, né? Quando nós falamos em conflito aparente de normas penais, que eu aqui abreviei como CAMP, né, conflito aparente de normas penais, nós estamos falando efetivamente de algumas questões relevantes acerca da aplicação da lei penal. E este me parece um ponto inicial absolutamente necessário de ser estabelecido, porque é preciso, antes de mais nada, verificar qual é o conceito jurídico daquilo que se denomina conflito ou concurso. Eu vou utilizar essas duas expressões como sinônimas, haja vista que a doutrina brasileira assim o faz. A gente vai estabelecer alguma análise, ou pelo menos uma introdução sobre a discussão terminológica sobre o conflito ou o concurso, e aí estabelecer de alguma forma, uma indicação daquilo que podemos ter como uma posição majoritária ou preponderante. Depois, basicamente, a ideia é falar sobre o conteúdo e a finalidade do conflito aparente de normas, e, finalmente, os requisitos do conflito aparente, estabelecendo especificamente os seus princípios. Bom, quando nós falamos em conflito aparente de normas ou concurso aparente de normas penais, nós estamos falando da aplicação em abstrato de duas ou mais normas penais incriminadoras sobre um mesmo fato delituoso. Mas, obviamente, considerando que este conflito é aparente, daí a necessidade de nós estabelecermos o que é esse aparente, porque o conflito não se dá do ponto de vista concreto, ele é aparente porque apenas uma das normas penais em confronto, apenas uma das normas penais abstratamente em conflito, vão se aplicar sobre este caso, seja porque, de acordo com o conceito que eu formulei, ela abrange completamente todo o conteúdo do injusto daquele comportamento delitivo, seja porque existe o atendimento a todas as normas, ou o atendimento a todas as normas acarretaria uma renovada consideração deste mesmo valor. O que norteia, basicamente, o Instituto do Conflito ou Concurso Aparente de Normas é obstar múltiplas sanções, ou seja, evitar que haja uma justa posição de sanções penais sobre um único fato delitivo ou único fato criminoso. Na verdade, acho que essa apresentação está errada. Eu mandei uma outra. Essa anterior. Então, se puder, ou eu mandei, ou não sei se a gente consegue fazer aqui um break rápido, porque Vai dar correção. eu tenho no pendrive. Mas eu preciso ir lá, Nilo. Então, fica à vontade, pode ficar à vontade. Mas agora o professor Rodrigo está de volta, e agora vem os slides certos.
Né? Já pensou se viesse aqui Houve um conflito, Não, se viesse aqui o né? professor Rodrigo Eu não fazendo consigo passar aqui. uma defesa do Corinthians aqui, aí eu ia ficar um pouco. Não, mas aí está justificado. Eu peço desculpas Não, estou aqui. brincando Me, aqui, me fica à lembrou, vontade. me lembrou uma brincadeira do ministro, ex-ministro Márcio Tomás Bastos, dizendo que sobre a utilização do PowerPoint, né? E, na verdade, quem usa o PowerPoint é porque não tem power nem tem point, no caso, né? Isso ficou meio claro agora na minha abordagem, mas eu acho que agora nós podemos retomar. E eu Só falava, que de PowerPoint, não vou resistir, né? PowerPoint já deu confusão na República. Já recentemente. teve. Então, mas é um instrumento importante. Assim, eu acho que neste caso a gente falava do conceito do conflito ou concurso aparente de normas, né? E só para que a gente possa retomar, eu dizia que esse conflito se estabelece quando duas ou mais normas penais incriminadoras aplicam-se, em princípio, sobre um mesmo fato delitivo. Então, a partir desse conceito, eu acho importante já pontuar duas características importantes ou duas peculiaridades, duas nuances importantes do conflito aparente de normas: a pluralidade de normas abstratamente aplicáveis, né? E esse conflito, eu dizia, ele é aparente porque efetivamente o juiz estabelecerá apenas uma única norma penal sobre aquele fato delitivo, e a segunda nuance, a segunda característica seria justamente o fato de que nós temos um único fato delitivo. E a ideia do conflito é justamente evitar a justa posição, a sobreposição de sanções penais sobre o mesmo fato. Há, inegavelmente, uma grande discussão terminológica sobre o conflito ou concurso aparente de normas. E o fato simplesmente de eu usar indistintamente concurso ou conflito já denota, de alguma forma, que existe essa controvérsia terminológica, né? Eu, pelo menos, cataloguei 10 denominações diferentes para esse instituto jurídico que nós estamos aqui a analisar. Mas eu destacaria, talvez, de forma sintética, né, aquelas que são mais comumente utilizadas no Brasil, algumas, né? Fala-se, tentando designar essa mesma situação de pluralidade de normas sobre o mesmo fato: conflito aparente de normas, concurso aparente de normas coexistentes, concurso ideal impróprio, concurso fictício de leis e concurso aparente de normas, né? Eu opto, pelo menos aqui nesta oportunidade, por me utilizar de conflito ou concurso aparente de normas. Aqui, propriamente, nós temos, em termos de conteúdo e finalidade, uma ideia, né? Por que existe o conflito aparente de normas? Por que ele é relevante na discussão da dogmática penal? Porque a existência de critérios ou ferramentas visando a resolução deste conflito confere, inegavelmente, racionalidade e lógica à interpretação das leis penais. Há uma discussão doutrinária sobre qual é o foro adequado do conflito aparente de normas. Há quem diga, por exemplo, que a questão do conflito deve ser dirimida na aplicação da pena, mas prevalece o entendimento de que, na verdade, quando nós estamos aqui cogitando de conflito aparente de normas e dos princípios relativos à sua resolução, nós estamos falando da própria teoria da lei penal, ou, especificamente, da hermenêutica penal, da interpretação de normas penais que incidem sobre um determinado fato delitivo. E a ideia principal do conflito é justamente, né, buscar uma coerência interna dentro do sistema penal, porque seria anômalo, de alguma forma, procurar estabelecer mais de uma sanção ou sanções que são acumuladas, que são cumuladas sobre o mesmo fato delitivo. E, no final das contas, o que se pretende é garantir proporcionalidade. O conflito aparente de normas, ele busca evitar o bis in idem, a justa posição de sanções penais sobre o mesmo fato delitivo, né? Quando nós falamos, portanto, em conflito aparente de normas, é preciso distinguir, e depois eu vou voltar a esse tema quando oportunamente abordar a questão do concurso de crimes, que o concurso de crimes não se confunde com um concurso aparente de normas penais, embora, obviamente, nós possamos aqui pensar algumas semelhanças. Quando nós falamos do conflito aparente de normas penais, nós falamos
em uma pluralidade, uma multiplicidade de normas penais incriminadoras que incidem sobre um mesmo fato ou o mesmo comportamento delitivo. De outro lado, quando nós falamos sobre o concurso de crimes, nós falamos na aplicação de uma norma penal, né, que vai se estabelecer sobre vários comportamentos delitivos. Especificamente sobre os requisitos do concurso, embora eu já tenha mais ou menos deixado a entrever quais seriam esses requisitos, aquilo que enseja o conflito aparente de normas, nós falamos, em um primeiro momento, na unidade de uma situação de fato criminoso, e vejam vocês que eu estou me utilizando aqui da expressão fato criminoso, ou comportamento, ou conduta, porque esse me parece um ponto importante, daqui a pouco, para nós falarmos sobre a unidade de conduta, ou unidade de comportamento, que vai gerar, especificamente, o conflito ou concurso aparente de normas. E, em um segundo momento, nós falamos na pluralidade de normas penais abstratamente aplicáveis a uma determinada situação de fato, a um determinado comportamento criminoso. Há uma enorme questão, do ponto de vista dogmático, sobre os conceitos de unidade de comportamento, sobre pluralidade de comportamento. E aqui vale a pena nós recapitularmos que, quando falamos de um comportamento que tem capacidade delitiva, tem potencial delitivo, um comportamento que vai se inserir de alguma forma em um tipo penal, nós falamos de um comportamento que pode ser analisado, que pode ser observado em termos descritivos, ou empíricos, ou naturalísticos. Então, quando alguém, por exemplo, quer matar a outra e joga uma granada, está realizando um único fato. Mas nós também podemos analisar o comportamento delitivo, ou aquilo que efetivamente tem relevância para fins de direito penal, através de uma análise de conteúdo axológico, de conteúdo valorativo jurídico. E é justamente nesse contexto que se insere o conflito aparente de normas. Mais do que analisar um determinado comportamento de natureza fisiológica, em que o comportamento é físico, é empírico, aqui se estabelece justamente, e nós vamos de alguma forma desdobrar isso daqui a pouco, o comportamento do ponto de vista valorativo, o comportamento do ponto de vista jurídico. Qual é o contexto? E eu acho que essa palavra é importante para que nós possamos entender não só o conflito aparente de normas, mas também, em um segundo momento, o concurso de crimes. O que buscava o agente, o que pretendia o agente, quando ele iniciou aquele comportamento delitivo? Porque muitas vezes, vejam, senhores e as senhoras, em determinado evento criminoso, há uma precedência de comportamentos, há uma precedência de atos que, na verdade, fazem parte de um mesmo contexto. E isso se dá, efetivamente, numa ideia de conflito aparente de normas, porque o agente, embora tenha realizado fisicamente ou empiricamente vários atos, vários eventos, ele, do ponto de vista criminal, ele, do ponto de vista jurídico, valorando-se aquele comportamento como uma única coisa, ele praticou um único evento delitivo e, portanto, deve ser sancionado somente por ele. E este aqui me parece o dado importante quando nós, a partir de uma análise doutrinária, dividimos a unidade de comportamento como sendo uma unidade simples ou uma unidade complexa de fatos. Né? Quando nós falamos em unidade simples, nós falamos de um único ato, de um único evento, do sujeito que, como eu mencionei, joga uma granada ou realiza tão somente um único ato físico que é valorado posteriormente pelo direito penal. Mas existe, de outro lado, uma infinidade de comportamentos, e esses, aliás, fazem parte do cotidiano, eu diria, da Justiça Criminal Federal, porque aqui, em regra, no âmbito da Justiça Federal, estabelecendo justamente aqui a nossa conversa dentro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nós falamos de comportamentos que têm, no mais das vezes, conteúdo econômico. A grande parte dos delitos que compõem o acervo da Justiça Federal Criminal diz respeito a crimes econômicos que, no mais das vezes, se perfazem, se realizam através de uma sequência de atos. Então, muitas vezes, se não eu diria a integralidade desses comportamentos, dizem respeito a uma unidade complexa de fatos, e isso vai estabelecer necessariamente a aplicação
a resolução do conflito aparente de normas. Então, só que para que a gente possa, de alguma forma, ilustrar um pouco como é que essa unidade complexa ocorre concretamente, eu trouxe casos do dia a dia, né, exemplos cotidianos que vão indicar essa realidade. No crime de petrechos para falsificação de moeda, crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal, em relação ao próprio delito de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal. Existe, portanto, uma unidade complexa. Embora existam dois comportamentos, dois eventos praticados, inclusive temporalmente, de formas distintas, o direito penal começa a observar isso como sendo um único caso, como sendo um único evento jurídico penal para fins de aplicação de pena. Assim também, nos casos do uso do documento falso, artigo 304 do Código Penal, e da falsificação de documento público ou de documento particular, figuras previstas nos artigos 297 e 298, especificamente quando se tratar do mesmo sujeito ativo, que, vejam vocês, somente avança naquilo que originariamente foi concebido por ele na hipótese de um plano delitivo. Ou ainda no crime de furto, quando precedido da violação de domicílio. Embora existam comportamentos que, se analisados individualmente, separadamente, do ponto de vista exclusivamente empírico, possam traduzir vários delitos, a valoração global desses fatos indica a necessidade de estabelecer-se uma única sanção, considerado todo o contexto. Daí, justamente, a minha afirmação, né, de que existe, nesses casos, uma pluralidade de eventos antecedentes que, se analisados separadamente, amodam a tipos penais autônomos. Entretanto, e aqui me parece a pedra de toque para que a gente possa bem interpretar o conflito aparente de normas, como desvalor, a ideia do injusto aqui é importante, aquele mal específico que vai nos fazer analisar esse comportamento à luz do direito penal. O desvalor conferido pelo direito penal se encontra integralmente compreendido na lesão derradeira ao bem jurídico, notadamente por esta representar o fim do agente. Então vejam que aqui, portanto, né, não existe somente uma análise de conteúdo metodologicamente objetivo, mas também o elemento anímico do agente, de alguma forma, o elemento subjetivo do comportamento, vai nortear na realização e na resolução do conflito aparente de normas, incide sobre o fato somente uma norma penal, em detrimento de todas as outras incriminações abstratamente aplicáveis. Né? Aqui existe, portanto, de forma resumida, né, uma unidade e uma diferenciação entre a unidade e a pluralidade de condutas, e aqui eu me valho da lição doutrinária de Pierangeli e Zaffaroni. Quando nós falamos especificamente na unidade de comportamento, ou seja, quando há uma única conduta, quando há um só movimento, pode haver apenas uma única conduta, mas existem situações quando, embora existam vários movimentos ou vários atos, né, isso, de alguma forma, traduz ainda uma única conduta, um único comportamento com relevância do direito penal, né, e assim ele deve ser valorado. E quais são os critérios dentro dessa unidade complexa, dessa pluralidade de movimentos, que, a despeito de fisicamente serem vários, se traduzem como único apenas para o direito penal, né, para que a gente possa justamente estabelecer essa unidade. E aí, justamente, me parece, existem dois critérios que podem ser utilizados racionalmente. O primeiro deles é se há um plano comum, que Zaffaroni e Pierangeli vão chamar de fator final, se, na verdade, o agente idealizava, desde o início do seu comportamento, atingir aquele fim ou aquele bem jurídico, e, no segundo momento, se há unidade de sentido para a proibição, ou seja, um fator normativo dentro do sistema jurídico, analisando os tipos penais que, de alguma forma, se destinam a proteger aquele objeto. Se, do ponto de vista normativo, faz sentido, justamente à vista do injusto que foi praticado, aplicar-se uma única norma. Então, existe uma análise, não só do ponto de vista do elemento subjetivo que norteia o agente desde o início do seu comportamento, mas também do próprio sistema jurídico naquilo que diz respeito à proteção do bem jurídico. Então, se a gente puder, de alguma forma, mencionar alguns exemplos, hipóteses que hoje já existem e podem ser constatadas no nosso ordenamento jurídico
onde existe unidade de conduta, a despeito de serem vários os movimentos, de serem vários os eventos, de serem diversos os atos, a gente pode dizer alguns exemplos, ou pelo menos mencionar alguns exemplos, né? Um deles, integra uma conduta típica, né, quando eventualmente podem cindir-se em vários movimentos. O crime de homicídio, por exemplo, que pode ser precedido ou pode ser realizado através de vários atos ou de vários movimentos, mas que no final das contas é interpretado e valorado pelo direito penal como sendo um único crime, no caso do delito de homicídio. Ou ainda, outros casos que integram uma conduta típica que necessariamente, ou seja, pela sua própria dinâmica, pela sua própria natureza, abarcam vários movimentos. E aqui os exemplos normalmente dizem respeito aos crimes patrimoniais, extorsão, o estelionato, que no mais das vezes é um delito praticado de uma forma minimamente complexa, minimamente sofisticada, até porque ele embute como elementar a fraude, e você tem que enganar uma pessoa, você tem que preparar-se para enganar, para eludir uma pessoa que seria a vítima. Então, nesses casos, pela dinâmica e pela natureza do comportamento, ele é realizado através de vários eventos, mas se considera um único ato delitivo para fins de aplicação de pena. E eu coloquei aqui, para fins de discussão, é algo que é extremamente caro no âmbito da Justiça Federal, que é o crime de gestão temerária, e poderia também ser colocado o crime de gestão fraudulenta da instituição financeira. E aqui eu abro um parênteses justamente porque sabem bem os senhores e as senhoras sobre a discussão jurisprudencial sobre a natureza do crime de gestão temerária e fraudulenta, ou seja, se seria necessário um único ato para caracterizar o delito de gestão do artigo 4º, tanto no caput como no parágrafo único da Lei 7492, ou, se outro lado, são necessários vários atos, vários eventos, vários movimentos para que se tenha justamente o conceito de gestão. E a jurisprudência hoje brasileira se inclina no sentido de que um único ato seria suficientemente hábil para caracterizar a gestão e dar aso, portanto, ao crime de gestão temerária ou gestão fraudulenta. Não é assim, de outro lado, grande parte da doutrina. Mas o fato é que a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tendem a dizer dessa forma. Mas me parece que a gestão temerária poderia ser incluída aqui nesse aspecto de condutas que, por sua natureza, considerando a dinâmica, a realidade da gestão de determinada instituição financeira, demandam uma sequência de eventos ou uma sequência de atos que, se analisados globalmente, configuram um único delito. Um outro exemplo, ainda nesse sentido, eu coloquei pelo menos 6 deles, né? São aqueles casos em que integram duas tipicidades, em que a primeira contém a segunda como elemento subjetivo. No caso do homicídio para roubar, o caso de latrocínio também haveria a interpretação de um único comportamento. Outro caso, integram duas tipicidades em que a segunda é forma usual de exaurimento da primeira. Estou falando justamente de, vejam, hipótese de que vários atos, analisados separadamente, poderiam, em princípio, dar ensejo a vários tipos penais, mas que, se analisados globalmente, são considerados como um todo. É o caso do falso e do estelionato. Outra hipótese, configuram também a tipicidade de um delito permanente. Muito pouco se fala sobre isso, mas se nós observarmos o crime permanente, o delito permanente, aquele cuja consumação se prolonga, ou como diria Nelson Hungria, aquele cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o resultado antijurídico, o crime permanente nada mais é do que um delito único, mas perpetrado através de uma sequência de eventos. Porque todas as vezes, por exemplo, no crime de sequestro ou extorsão mediante sequestro, em que o sujeito ativo restringe a capacidade de ir e vir da vítima, ele realiza um evento diferente. E, nesse sentido, ele vai dar aso, ele vai ensejar a aplicação de um único delito, que seria o delito de extorsão mediante sequestro ou propriamente de sequestro. E, por fim, talvez o último exemplo aqui mencionado pela doutrina são aqueles comportamentos que, embora praticados por vários eventos, são considerados e tidos como um único caso, que representam uma unidade simbólica em tipos que devem ou podem ser preenchidos por meios simbólicos. Essa denominação, mais uma vez, Zaffaroni
e Perange ele vai se aplicar de uma forma muito direta a casos de instigação de outros comportamentos ou mesmo de crimes contra a honra na injúria. E ele fala de meios simbólicos, como, por exemplo, a possibilidade do crime ser cometido através de sinais, através de expressões faciais, através de comportamentos físicos. A despeito de serem vários, se traduzem muitas vezes como um único comportamento. Isso para demonstrar justamente qual é o estado da arte em termos de discussão doutrinária, naquilo que diz respeito à consideração do que é um único fato para o direito penal ou daquilo que efetivamente pode ser considerado uma pluralidade de fatos, e aí a gente poder ingressar numa outra esfera, numa outra situação que diz respeito ao concurso de crimes e não propriamente ao conflito aparente de normas, que, como eu mencionei, tem como requisitos a unidade de fato, a unidade de comportamento naquilo que é valorado pelo direito penal. Quando, de alguma forma, se tem a compreensão de que o conflito aparente de normas ou concurso aparente de normas existe, em contrapartida, a dogmática deve apresentar ferramentas para resolver esse conflito, para dirimir esse concurso que é aparente justamente porque o aplicador da norma, em determinado caso concreto, vai decidir qual é a norma que ele vai utilizar. E aí, justamente, se vale das ferramentas ou dos princípios que regem o conflito aparente de normas. Eu coloquei aqui princípios, mas também, depois um ponto de interrogação, regras, porque sequer existe unanimidade sobre se tratar, naquela velha discussão de princípios ou regras em relação às resoluções ou às ferramentas através das quais o conflito pode ser dirimido. O fato é que, tradicionalmente, se fala em princípios que regem ou que norteiam a resolução do conflito aparente de normas. Especificamente sobre o tema, a doutrina é majoritária, amplamente majoritária, pelo menos fora do Brasil. Então, a doutrina italiana, a doutrina alemã e a doutrina espanhola, principalmente, vão indicar três princípios que vão regular o conflito aparente de normas: especialidade, subsidiariedade e consunção ou absorção. Há, inclusive, aqui mais uma controvérsia, porque existem autores, Jacobs, por exemplo, entende que só o único princípio que resolve é a especialidade. Os demais seriam meras derivações da especialidade. Mas grande parte da doutrina, eu diria, com uma certa dose de consenso, afirma que os três princípios, especialidade, subsidiariedade e consunção, são aqueles comumente utilizados para a resolução do conflito. No Brasil, entretanto, se nós pegarmos os manuais brasileiros e também a jurisprudência brasileira, é comum a menção de um quarto princípio na resolução do conflito aparente de normas, que seria o princípio da alternatividade, que basicamente diz respeito aos chamados tipos mistos, ou seja, aqueles tipos que são redigidos através de diversos comportamentos, de diversos núcleos verbais, e que a doutrina acaba por dividi-los em tipos mistos cumulativos ou tipos mistos alternativos. E falando de tipos mistos, talvez o melhor exemplo, existem alguns, mas talvez o melhor exemplo, ou o mais eloquente deles, seria o crime de tráfico de entorpecentes do artigo 33, que indica ou arrola 18 núcleos verbais, através dos quais o sujeito pode praticar o crime de tráfico na forma fundamental lá do artigo 33, caput. Eu vou me restringir, até por força do tempo, a falar dos três princípios que normalmente a doutrina, e a doutrina estrangeira especificamente, acaba por indicar como sendo princípios hábeis à resolução desses conflitos. Bom, o princípio da especialidade, ele diz respeito a normas, ao conflito de normas penais incriminadoras, que possuem elementos de outras normas, ou seja, existem duas normas, mas uma, ela regula determinado comportamento e apresenta outras características ou outros elementos que são chamados de elementos
especializantes, né? Esse princípio da especialidade, ele atende muito mais a critérios de ordem lógica, ou seja, de coerência dentro do sistema, do que propriamente de ordem valorativa. Eu estou dizendo isso para justamente estabelecer uma distinção. Porque quando nós falarmos do princípio da subsidiariedade e o princípio da consunção ou absorção, e aí me parece, talvez, este último, consunção-absorção, o grande foco de discussão e de debate do ponto de vista jurisprudencial, nós vamos ver que tanto a subsidiariedade como a consunção ou absorção tocam muito mais a uma análise de conteúdo valorativo do sistema do que propriamente de conteúdo lógico. Então, o princípio da especialidade, especificamente, é um princípio de ordem lógica, né? E aqui a gente pode citar alguns exemplos em que é possível verificar no ordenamento brasileiro a especialidade. Isso se dá, por exemplo, em tipos fundamentais ou no conflito, né, no concurso entre tipos fundamentais e tipos privilegiados ou qualificados. Basta ver o homicídio, que possui uma forma fundamental, no artigo 121 caput, possui uma forma privilegiada e possui uma forma qualificada. O furto também, da mesma forma, possui uma forma fundamental no caput e nos parágrafos ele apresenta expressões deste mesmo comportamento delitivo através de um tipo penal privilegiado e através de tipos penais qualificados. Isso diz respeito a uma situação ou um concurso cuja resolução se dá através da especialidade ou da aplicação do princípio da especialidade. Uma outra hipótese em que se encontra o princípio da especialidade, e aqui também puxando um pouco da realidade da Justiça Federal, se dá no conflito ou no confronto ou no concurso entre tipos penais básicos e tipos penais autônomos, que vão apresentar elementos desse tipo penal básico, mas com características suplementares. O crime de apropriação indébita, por exemplo, do artigo 168, é a forma fundamental da apropriação. Mas nós temos, no âmbito da Lei 7492 de 86, da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a apropriação financeira, que é um tipo penal especial em relação ao tipo de apropriação. E justamente é especial porque ele apresenta elementos especializantes, elementos que transcendem as características fundamentais do 168, que diz respeito a um crime patrimonial. Se nós pegarmos a redação do artigo 5º, ele vai falar que não é só apropriação de coisa alheia a móvel, mas a apropriação efetivamente que se dá sobre dinheiro, sobre valor, a venda sem autorização no parágrafo único do artigo 5º, e isso tudo tem que ser praticado no contexto, no bojo de uma instituição financeira. Tudo isso demonstra a especialização do artigo 5º caput da Lei 7492 em relação ao crime fundamental do artigo 168A. 168 do Código Penal. De outro lado, né, indo para o segundo princípio, quando falamos no princípio da subsidiariedade, nós falamos naquele concurso entre normas penais abstratamente aplicáveis a uma determinada situação concreta, que descrevem diversos graus ou graus diferentes de violação de um mesmo bem jurídico, né? Basicamente, o que se tem na subsidiariedade é uma infração que descreve a violação mais branda, chamada de infração subsidiária, que é preterida pela infração mais grave. E aqui, efetivamente, ao contrário do que acontece com a ideia ou o princípio da especialidade, nós estamos falando de uma resolução que leva ou que motiva o aplicador da norma a fazer uma valoração jurídica sobre aquele fato, justamente porque ele parte da ideia de que existe lesão a um bem jurídico e existem graus de lesões diversos a esse mesmo bem jurídico. Quando falamos em subsidiariedade, agora especificamente observando o ordenamento positivo, né, aquilo que está na lei penal especial ou na parte especial, a gente pode detectar ou pode entrever duas modalidades de subsidiariedade. A primeira, a mais fácil de ser interpretada, a mais fácil de ser analisada, é a chamada subsidiariedade expressa ou explícita, em que a norma penal, o próprio tipo penal, ele vai subordinar a sua incidência à não apreciação de uma outra incriminação de maior gravidade delitiva por opção do legislador, né, por uma questão de política legislativa. E aqui
o próprio legislador ele vai indicar a subsidiariedade através de expressões contidas no próprio tipo penal. A mais comum dela seria essa que eu mencionei, se o fato não constitui crime mais grave. Então, quando o legislador coloca esse tipo de expressão no próprio tipo penal, ele está indicando a relação de subsidiariedade em relação a outras figuras, como a exemplo do artigo 132, né, o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, e o artigo 146-A, em relação à intimidação sistemática, violência psicológica contra a mulher, importunação sexual, enfim. Todas essas situações contemplam subsidiariedade explícita por uma opção do legislador. A subsidiariedade implícita ou tácita já é um pouco mais complexa, porque essa exige uma valoração daquele comportamento sobre o todo dos tipos penais abstratamente incidentes, né? E aqui, propriamente, se nós pegarmos o conceito, ela vai ocorrer quando uma figura típica funciona como elementar ou circunstância legal específica de outra de maior gravidade punitiva, de forma que esta exclui a simultânea punição da primeira. Então, eu coloquei aqui exemplos, né? Leis que definem crimes de perigo em face dos crimes de dano. Então, essa relação entre crimes de perigo e crimes de dano, desde que relacionadas ao mesmo bem jurídico, traduz uma situação de subsidiariedade. Há também relação de subsidiariedade implícita ou tácita para aqueles tipos penais que descrevem, dentro da dinâmica do comportamento, uma fase prévia ou de preparação ou de passagem necessária para a realização do delito mais grave, cuja punição abrange todas as etapas anteriores de execução, ou ainda, né, como na figura da tentativa, em relação ao crime consumado. Essa relação entre tentativa e consumação é uma relação de subsidiariedade implícita. Ocorre também nos delitos de lesões corporais em relação ao crime de homicídio, porque o crime de homicídio passa na sua consumação antes pela lesão corporal, pela própria dinâmica do comportamento. Assim também no crime de dano, quando preceder o ilícito de furto qualificado pela destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, né? Essas situações de subsidiariedade são as situações em que, pelo menos, o legislador, ele, seja por colocar expressamente, seja pela própria sistemática adotada pelos tipos penais, acaba por excluir a aplicação de uma norma, né, em detrimento da outra. O terceiro e último princípio relacionado à resolução do conflito aparente de normas, eu diria, talvez, o mais controvertido e o mais complexo deles, sobretudo em face dos recentes estudos sobre a consunção-absorção, né, é justamente a ideia de que uma figura maior, um comportamento mais grave, ou que pelo menos de alguma forma atinge o injusto de uma maneira mais significativa do que o outro, acaba absorvendo ou consumindo aquele comportamento anterior. Esse princípio da consunção, ele diz respeito a um fato que é definido a uma norma penal incriminadora, que vai consubstanciar, né, um meio que constitui uma normal fase de preparação ou de execução de outro crime, bem como uma conduta anterior ou posterior do agente cometida, esse é um aspecto importante, né, com a mesma finalidade prática atinente àquele crime, que é justamente a hipótese do chamado antefactum ou post-factum impunível, porque compreendidos dentro do desdobramento causal naquilo que foi idealizado, naquilo que representou o desiderato inicial do agente criminoso. Basicamente, a ideia da consunção ou do princípio da consunção parte do pressuposto de que deve-se absorver aquilo que normalmente, aquilo que no decorrer, né, no normal, na normal prática do dia a dia, acaba sendo um antecedente do resultado delitivo. O princípio da consunção, ele tem algumas manifestações específicas já identificadas pela doutrina, de que o maior absorve o menor, justamente por compreender a ideia do injusto, a integralidade do injusto, ou seja, aquele tipo penal, ele existe por uma específica razão, e a punição desse tipo penal, de apenas um deles, já estabeleceu
a integralidade da reparação do injusto que motiva o legislador, ou que motivou o legislador a editá-lo, né? Existe relação de consunção, por exemplo, entre atos preparatórios, tentativa e consumação, participação e autoria, e, como eu mencionei, de parte do ato anterior ou do ato posterior naquilo que se chama antefactum e post factum impunível, né? A minha ideia, pelo menos nessa oportunidade, é destacar dentro do princípio da consunção duas manifestações específicas que me parece têm sido, de alguma forma, um pouco negligenciadas pela jurisprudência, mas que, em contrapartida, são absolutamente notadas pela doutrina. E aí, justamente considerando que a iniciativa deste curso é justamente, né, propiciar um diálogo entre a dogmática e a prática penal, entre a academia e os tribunais, eu acho importante mencionar essas duas situações, e aí estabelecendo, dentro do possível, um vínculo com questões concretas que hoje a jurisprudência tem enfrentado. Bom, duas manifestações concretas dentro da ideia de consunção, que a doutrina mais atualizada tem apontado, dizem respeito, em um primeiro momento, aos chamados atos posteriores coapenados, também denominados de atos posteriores impunes, e uma segunda manifestação, que são chamados atos típicos acompanhantes. É preciso dizer que, muitas vezes, genericamente, aplica-se o princípio da consunção em relação, por exemplo, a atos posteriores coapenados, ou em relação aos atos típicos acompanhantes, sem essa necessária referência a essas duas manifestações concretas que apresentam características diferentes e, muitas vezes, nós vamos ver, requisitos diferentes, como tem tratado a doutrina alemã. Os atos posteriores coapenados dizem respeito àquela situação que enseja a consunção por outro delito, ao qual se segue por representarem um normal desdobramento ou mesmo exaurimento de uma ofensa que esta implica diante da realização de sua utilidade para o agente, ou o propósito criminoso do agente. E aí, justamente como eu coloquei, nesta hipótese, né, do ato posterior coapenado, a regra da consunção incidirá, inclusive, quando houver o aprofundamento, vejam, senhores, não é uma nova lesão, mas o aprofundamento ou mesmo o agravamento da lesão criada pela realização do tipo prevalente. O fato, portanto, de se agravar a lesão originariamente causada não afasta a consunção, não gera a aplicação de um novo tipo penal, e sim a permanência da compreensão de uma única figura delitiva que pode corresponder a um esperado asseguramento ou subsequente aproveitamento de uma posição ou vantagem obtida por intermédio do delito. E aí, algumas situações concretas que a jurisprudência tem tratado, até de uma forma intuitiva, eu diria, como sendo hipóteses de consunção, elas tomam um corpo um pouco mais claro e, por consequência, mais racional, quando analisadas sob a perspectiva dos atos posteriores coapenados. E aí, os meus exemplos. A venda de um objeto anteriormente furtado pelo próprio vendedor para um terceiro que esteja ciente da procedência ilícita da coisa, adquirida, a figura do artigo 180, a receptação. Então, aqui se interpretaria tão somente como um único fato, e não dois comportamentos criminosos distintos. Ou seja, a gente, se for o mesmo agente, vai responder tão somente pelo crime de furto, porque a receptação seria um desdobramento normal dentro da lógica ou do desiderato criminoso dele, ainda que isso, e me parece um ponto importante, represente um agravamento ao bem jurídico, o patrimônio. Um outro caso de ato posterior coapenado diz respeito à destruição deste objeto pelo próprio autor do furto, né, que seriam dois comportamentos, em princípio, típicos, né, o crime de furto e o dano, vai responder por apenas um deles, bem como no uso de um documento materialmente falso, artigo 304 do Código Penal, ilegitimamente por quem o usa, haja vista justamente a utilização desse critério na resolução do conflito aparente de normas. A despeito disso, e aí justamente a carga de racionalidade que me parece necessária para que a gente possa definir metodologicamente qual é
cada um dos princípios, quando nós falamos de atos posteriores coapenados, a doutrina, e aqui, somente a título de exemplo, a doutrina alemã, né, com a representação do professor Klaus Hoxin, tem mencionado justamente requisitos para que se possa compreender a absorção ou consunção e não um concurso de crimes e não a pluralidade de sanções penais. Desde que não haja a lesão a um novo bem jurídico, o bem jurídico continua o mesmo, ainda que agravado, ainda que violado mais uma vez, mas ele não muda, não provoca um novo dano, e aí, no máximo, ele agrava um dano anterior. E para que se tenha uma hipótese de ato posterior coapenado, não deve haver o prejuízo a uma pessoa diversa daquela que foi ofendida pelo anterior. Nesses casos, ou seja, desde que preenchidos esses requisitos, é possível falar em absorção ou consunção dentro da ideia do ato posterior coapenado. E aqui vem justamente uma hipótese que eu acho que vale a pena, eventualmente, nós colocarmos para discussão, que diz respeito à autolavagem, a autolavagem de dinheiro. Porque quando falamos em autolavagem, nós falamos naquele comportamento em que o autor da infração penal antecedente, lembrando que a lavagem é um crime subsidiário naquilo que diz respeito à necessidade dele compreender um comportamento anterior, um comportamento típico anterior, porque a Lei 9.613 de 98 fala que a lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de uma infração penal antecedente, então eu tenho que necessariamente ter uma infração penal antecedente. Na autolavagem eu tenho o sujeito ativo que pratica a infração penal antecedente, por exemplo, roubo, furto, sonegação fiscal, já visto que hoje o nosso rol, pelo menos desde 2012, é um rol aberto, é um rol de terceira geração, qualquer infração penal pode ser antecedente de lavagem, e a ocultação ou dissimulação do seu próprio recurso. Então, há essa característica na autolavagem. O sujeito ativo é o mesmo da infração penal antecedente e da própria lavagem de dinheiro. E aí se discute, efetivamente, por quantos crimes ele responde. Obviamente que eu preciso mencionar o entendimento da jurisprudência brasileira no sentido de que, e aqui falando especificamente, basicamente de todos os tribunais, e STJ e Supremo Tribunal Federal, que a autolavagem vai indicar pelo menos 2 delitos. Ou seja, o sujeito que lava o próprio dinheiro vai cometer ou vai responder com penas somadas, então há uma hipótese de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, ele vai responder pela infração penal antecedente e pela lavagem de dinheiro. Agora, de outro lado, quem sustenta que a autolavagem traduz um único comportamento, porque o sujeito que está praticando a infração penal antecedente, ele lava tão somente no sentido de assegurar, de propiciar a impunidade, que é, de alguma forma, né, a ideia que norteia o bem jurídico, eu pelo menos sou partidário de que o bem jurídico tutelado pela lavagem de dinheiro é a administração da justiça, naquilo que diz respeito justamente ao dever do Estado em perseguir os bens, os direitos, os valores que foram obtidos criminosamente. Mas aqui eu tenho que o sujeito que praticou a infração penal antecedente, ele utiliza a lavagem no sentido justamente de assegurar o usufruto, a fruição desses mesmos valores. Nesse contexto, né, dos atos posteriores coapenados, existiria uma margem teórica ou dogmática para sustentar um único delito, e não propriamente acumulação, como tem, de alguma forma, afirmado a jurisprudência. Então, eu gostaria só de pontuar essa questão que me parece importante, que muitos daqueles que sustentam que a autolavagem traduz um único crime, ou um único comportamento digno de sanção penal, eles vão partir do pressuposto justamente do ato posterior coapenado dentro da ideia de consunção. A segunda manifestação do princípio da consunção diz respeito aos chamados atos típicos acompanhantes, né, que me parece também necessário e até curioso, porque nós vamos ver que já se interpreta há muito tempo a consunção a partir de uma ideia de ato típico acompanhante, sem, no entanto, a referência específica a esse instituto.
O fato perpetrado, quando nós falamos de ato típico acompanhante, representa um meio ou um expediente, aqui vem uma diferença importante, que normalmente, e aí eu coloco, mas não necessariamente, porque se fosse um meio necessariamente precedente, seria um caso de subsidiariedade muitas vezes implícita, embute a realização de um outro evento típico. Nos atos típicos acompanhantes, existe, veja vocês, uma certa realização paralela de um fato em relação ao tipo de delito prevalente pela mesma conduta qualificada, segundo a norma consuntiva, ou ainda por conduta diversa daquela, mas que normalmente a ela vinculada segundo o desdobramento causal, o desdobramento ontológico, daquilo que normalmente acontece. É justamente essa frase que norteia o princípio da construção. O que normalmente acontece, aquilo que regularmente vai compreender-se dentro da relação de causalidade. E aí, os exemplos. É o que sucede, por exemplo, na prática de lesões corporais leves, artigo 129 do Código Penal, como decorrência comum, embora não imprescindível, da violência empregada em crimes dos quais seja um modo de execução assim considerado pelo legislador. A figura aqui que eu utilizei como exemplo é a figura do artigo 157 do Código Penal, do crime de roubo. Existem, e aí justamente o ponto que eu acabei de colocar, manifestações já específicas, concretas, deliberadas, de atos típicos acompanhantes na jurisprudência, embora não tratados com essa, diria, sofisticação. E talvez o melhor exemplo seja a famigerada súmula 17 do STJ, que é aplicada todos os dias aqui no âmbito deste tribunal. Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Essa ideia de consunção, justamente partindo do pressuposto de que para que alguém pratique o estelionato, normalmente, embora não sempre, mas normalmente, vai se utilizar de uma falsidade ideológica ou mesmo documental, é uma ideia que norteia o ato típico acompanhante, que, por sua vez, é traduzido já há muitos anos na súmula 17 do STJ. E há ainda até um exemplo mais recente, justamente da aplicação concreta dessa manifestação do princípio da consunção, que é, eu destaquei aqui, o tema repetitivo 933 do STJ. É justamente algo que diz respeito ao cotidiano deste tribunal, porque nós estamos falando da ideia da consunção em relação ao descaminho, que é, todos sabemos, crime de competência federal. Então, basicamente, a questão submetida no repetitivo 933 discute-se a incidência do princípio da consunção quando a falsificação de papéis públicos, crime de maior gravidade, vejam que aqui considerando especificamente a pena abstratamente combinada, assim considerada, pena abstratamente combinada, é meio ou fase necessária, que eu diria fase normal, para ser mais técnico, ao descaminho, que é um crime de menor falsidade. Tese afirmada neste tema do STJ. Quando o falso se exaure no descaminho, vejam que quase que seguindo a mesma redação da súmula 17, sem mais potencialidade lesiva, e eu diria, essa ideia de sem mais potencialidade lesiva seria justamente, talvez, a ideia que a doutrina penal fala sobre a integralidade do injusto, ou seja, o injusto já foi devidamente satisfeito ou abarcado através de um único tipo penal. Como crime fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este combinado. Eu vou voltar a essa questão da sanção, que me parece importante. Ou seja, o fato de se tratar no conflito aparente de normas, diante da resolução via consunção, de crimes com penas distintas e o crime menor, de pena menor, absorver aquele que tem uma pena maior, isso não pode gerar um obstáculo à consunção. Isso pode gerar um obstáculo dentro da ideia de subsidiariedade, porque aí, logicamente, a gente não pode falar de um crime dentro de uma relação de subsidiariedade em que aquele cuja pena menor absorve a pena maior. Mas aqui, especificamente, na consunção, como o critério de valoração é um pouco distinto, não há um empecilho direto para que haja, e aqui o tema repetitivo deixa isso claro, para que haja absorção de um crime cuja pena é menor daquele crime cuja pena é abstratamente combinada de forma mais severa. E aí eu coloquei outros casos, outros exemplos que me parecem típicos
deste ato típico acompanhante, né? Pelos mesmos fundamentos, aí, dizendo eu, haverá consunção sempre que houver o uso de um recurso fraudulento habitual anteriormente ao cometimento de outro crime que abarque o seu injusto e esteja normalmente a ele vinculado segundo o recorrente desdobramento da linha causal ou aquilo que rotineiramente ocorre. E aí eu coloquei alguns exemplos do falso ideológico ou material, ou mesmo o uso de documento contrafeito, perpetrados para obtenção de um efeito jurídico diverso ou vantagem de natureza diversa. Exemplo, concurso entre o transporte ilegal de madeira, figura do artigo 46 da Lei 9.605 de 98. Falsidade ideológica, 299, em relação ao furto qualificado pela fraude. Ou ainda, uma outra figura que também tem permeado o dia a dia da jurisprudência da Justiça Federal, o delito de inserção de dados falsos em sistemas de informação, a figura do artigo 313-A do Código Penal. Então, em todas essas situações, me parece, existiria efetivamente hipótese de consunção a partir da manifestação desses chamados atos típicos acompanhantes. Algumas observações se fazem necessárias em relação à aplicação do princípio da consunção, considerando tudo aquilo que eu acabei de dizer. Então, apenas alguns critérios que me parecem importantes. Deve-se, primeiro deles, desconsiderar, como eu mencionei, a pena abstratamente combinada como critério de valoração. Pelo menos dentro de uma relação de consunção, a pena abstratamente combinada, maior em relação ao crime que está sendo absorvido, ela seria desimportante. Um outro aspecto que também me parece relevante e que muitas vezes a jurisprudência acaba repelindo a consunção, se valendo desse argumento que não encontra ressonância, diga-se de passagem, na doutrina, notadamente na doutrina espanhola, na doutrina alemã. Pouco importa a diversidade dos bens jurídicos na relação de absorção. O tema repetitivo 933 indica isso, falando de escaminho e de falso, né? Os bens jurídicos são diferentes, ou a famosa súmula 17, que também trata de bens jurídicos diferentes em relação ao falso, né? E também crime contra a fé pública em relação ao estelionato, delito contra o patrimônio. Finalmente, o delito que absorve não precisa ser aquele apenado mais severamente, né, que seria talvez uma consequência prática, uma consequência concreta dessas observações. Né? Eu trouxe aqui também, apenas a título de ilustração, um precedente do STJ, quando fala do princípio da consunção, e de alguma forma ele coloca essa situação, né, algo mais recente, né, quando fala do crime de arma ilegal na posse de traficante por ser crime autônomo. Aqui é interessante verificar os termos utilizados pelo julgador, né? Se não ficar demonstrado no processo que a arma de fogo era usada no contexto do tráfico de drogas, ou seja, vejam que a expressão aqui ela é salutar para a gente, né? No contexto do tráfico de drogas, justamente dentro daquela unidade complexa que vai traduzir um único comportamento. Ou seja, para assegurar o sucesso desse segundo delito, ambos os crimes serão punidos de forma autônoma. Situação pior para o réu, pois as penas serão somadas, como manda a regra do concurso material. Por outro lado, caso seja provado que a posse ou o porte ilegal de arma servia para a prática do tráfico, a pena deste último será aumentada na fração de 1/6 a 2/3, conforme prevê o artigo 40, inciso 4, da Lei de Drogas, né? Na ocasião, e aqui eu falando do tema 1259 do STJ, de relatoria do ministro Soares da Fonseca, o colegiado considerou que o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas quando o delito se revela meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime. Nessas situações, disse o STJ, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que seja absorvida uma pela outra. Nexo de dependência, talvez, aqui na tradução do STJ, dentro de uma relação de causalidade, que eu acabei de mencionar, ou do desdobramento causal normal de um comportamento pelo outro. Bom, essas seriam rapidamente as minhas considerações sobre o conflito aparente de normas. Eu só agora, considerando que também temos que falar, ou pelo menos rapidamente, né, colocar, como diria o professor Chaves, alguns flashes sobre o concurso de crimes. Eu vou pontuar tão somente aquilo que diz respeito ao Código Penal
no que toca ao concurso material, artigo 69, ao concurso formal de crimes, artigo 70, e ao crime continuado, ao artigo 71 do Código Penal, porque isso diz respeito, ao contrário do conflito aparente de normas, muito mais a critérios de aplicação de pena do que propriamente a critérios de hermenêutica. Porque aqui nós estamos falando de comportamentos múltiplos, né? Vários comportamentos, no conflito aparente de normas, no crime no concurso material e no crime continuado, pelo menos. O artigo 69 estabelece o concurso material, talvez o mais fácil de ser interpretado, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Na hipótese do parágrafo 1º, vejam como o dispositivo trata efetivamente de regras que tocam a dosimetria de pena, né? Quando a gente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes para os demais, será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal. E o parágrafo 2º, ainda regrando o concurso material, vai dizer que quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Aqui eu chamaria a atenção para um aspecto interessante, além da comparação que eu já fiz para o conflito aparente de normas. Quando nós falamos do conflito aparente de normas, nós dizíamos que aqui eu tenho como requisito uma unidade de fato, ou uma unidade de comportamento, ou uma unidade de conduta, ou seja, uma realidade que, ainda que praticada através de diversos eventos, de diversos atos, de diversos movimentos, é interpretada ou valorada pelo direito penal como sendo uma única conduta. Vejam que aqui o legislador, inclusive, vai se utilizar de uma outra expressão, porque ele vai dizer crimes efetivamente. Eu tenho uma valoração prévia feita pelo legislador, que não dispensa, obviamente, uma interpretação do aplicador da norma, mas aqui eu tenho um comportamento já perfeitamente delineado como sendo um crime autônomo, praticado separadamente em relação a outro, seja por ação, seja por omissão. Já no concurso formal, e aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, eu tenho a prática de uma única ação ou omissão, ele vai gerar 2 ou mais crimes idênticos ou não. E, neste caso, diz o legislador, aplica-se a pena mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 até metade. E aí vem uma forma específica que nós vamos tratar, pelo menos em termos terminológicos daqui a pouco, quando as penas vão se aplicar cumulativamente, ou seja, abre-se uma exceção à regra do artigo 70, que é a chamada regra da exasperação, porque o legislador estabelece um aumento de pena em um patamar específico de 1/6 até a metade, ao contrário da regra aritmética de soma do concurso material, chamada regra do cúmulo material, em que as penas são somadas, é uma situação muito mais severa para o agente criminoso. Aqui, eu tenho uma exceção no concurso formal à regra da exasperação e a aplicação da regra do cúmulo material, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Eu até coloquei um slide aqui, mas eu vou dar um spoiler. A jurisprudência tem considerado esse dolo como sendo o elemento subjetivo que vai ensejar a aplicação do cúmulo material, a despeito de se tratar de um concurso formal, em qualquer modalidade do dolo, direto ou eventual. E essa é uma questão, eventualmente, para ser discutida. E o que me parece também ser melhor ponderado, ou, de alguma forma, enfrentado em termos de preenchimento de significado, são esses desígnios autônomos, esses elementos subjetivos que são muitas vezes deduzidos, se não integralmente, a partir de circunstâncias indiciárias do comportamento. Eu sou partidário sempre, se possível, na resolução dos problemas penais, na análise do tipo penal, de tentar resolver através de critérios eminentemente objetivos, até porque metodologicamente funciona assim. Então, eu primeiro observo determinado comportamento e vejo se os elementos objetivos daquele tipo penal ou daquele comportamento para fins de aplicação de pena estão definidos, comportamento ou conduta,
resultado, nexo de causalidade, tipicidade, imputação objetiva, ou seja, a criação de um risco desaprovado ao bem jurídico. Muitas vezes, a ausência desses requisitos já, por si só, afasta a aplicação da incidência penal. Mas se eu tiver todos esses requisitos num checklist preenchidos, aí sim eu tenho que ir para a segunda etapa, para a etapa subjetiva do ponto de vista metodológico, que é talvez uma das mais controvertidas, porque eu falo em ânimos necandi, difamandi, injuriandi, ou seja, eu coloco terminologias ao elemento subjetivo, mas muitas vezes esses elementos subjetivos são dificilmente perceptíveis ou identificáveis dentro de cada comportamento. Então, aqui é a minha preocupação em relação ao melhor aclaramento da jurisprudência sobre o que vem a ser esses desígnios autônomos, né? Eu até coloquei aqui justamente um precedente falando sobre esse aspecto complicador do concurso formal impróprio, né? Que ele abrange tanto o dolo direto como o dolo eventual. No caso do agravo em recurso especial 2521, mais uma vez o STJ consolidou o entendimento de que os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio, justamente por proporcionar como material, podem decorrer de qualquer forma de dolo direto ou eventual. O que torna ainda mais difícil o papel do magistrado na identificação do elemento subjetivo, porque se identificar o dolo direto já é difícil, é claro que em termos de indícios do comportamento prático eu consigo justamente extrair, e eu tenho que extrair contemporaneamente ao comportamento. Eu falo isso porque muitas vezes eu vejo algumas decisões judiciais no sentido de tentar extrair o dolo do agente a partir de comportamento praticado posteriormente à conduta. Isso acontece muito em acidente de trânsito. Porque, por exemplo, se o sujeito vai lá com uma velocidade acima do permitido, acaba matando uma pessoa. Muitas vezes, eu já vi isso recentemente numa decisão, o juiz se valeu de um comportamento do investigado posteriormente ao acidente como sendo algo que indicava dolo eventual. Ou seja, o fato dele não ter muito apreço à vítima. Isso aconteceu recentemente, aconteceu alguns anos atrás, em que, na verdade, ele bateu o carro, acabou atingindo a vítima que morreu, e o que as testemunhas indicavam é que ele só se preocupava com o carro dele, se o carro dele havia sido danificado ou não. E aí o magistrado estadual, neste caso, houve uma denúncia por homicídio, por dolo eventual, o magistrado se valeu de elementos subjetivos, ou para caracterizar o elemento subjetivo dolo, deste comportamento post-facto, que na verdade contraria a lógica ou a dogmática do dolo, e tem que interpretar o dolo contemporaneamente ao comportamento delitivo. Mas, enfim, e aí justamente a discussão sobre o dolo eventual. A decisão teve como pano de fundo um caso envolvendo um motorista que, ao dirigir em alta velocidade por uma das principais avenidas de Sorocaba, causou um acidente do qual resultará a morte do condutor de outro veículo e lesões graves em sua passageira. No concurso, agora a última forma do concurso de crimes, a última modalidade, né, é o chamado crime continuado, que nada mais é, eu diria, do que talvez um favor do legislador, ou uma concessão do legislador a uma regra de favor-rei, digamos assim. Porque se nós analisarmos o crime continuado de uma forma absolutamente descritiva ou empírica, de uma forma objetiva, eu diria, a gente vai verificar que o crime continuado ele é um concurso material, porque ele se perfaz através de vários comportamentos, né? E o próprio legislador deixa isso muito claro quando ele fala, quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes de mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como a continuação do primeiro, e aí a consequência aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, na essência, o crime continuado é uma forma de concurso material, que o legislador, por política legislativa, para que não houvesse um cúmulo material e, portanto, as penas fossem muito altas, muito severas, e de alguma forma pudesse traduzir uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, se estabeleceu aqui uma forma de delito, de crime de concurso material, mas assim chamado de crime continuado,
para proporcionar uma pena menor, desde que esses crimes estejam vinculados através de dados concretos, por exemplo, né, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. A verdade é que a doutrina ela controverte sobre esses elementos, inclusive, por exemplo, o elemento tempo, né, se houver um distanciamento entre os comportamentos temporal mais ou menos elevado. Há uma certa tendência na jurisprudência de dizer que o limite seriam 30 dias. Mas essa é uma regra geral que não tem caráter, e é muito bom que seja assim, que não tem caráter peremptório, não tem caráter vinculativo ao magistrado, porque eu acredito que esse tipo de situação, ou esses elementos que identificam e corporificam o crime continuado, devem ser compreendidos em cada caso concreto. Então, você fala 30 dias é o máximo, mas existem situações que extravasam ou suplantam 30 dias que podem justamente considerar ou ser considerados como um liame único em ordem a traduzir a figura continuada. Assim também lugar, quer dizer, se for praticado em outro município, o delito já afasta por si só o crime continuado, há uma tendência a dizer que sim, mas me parece que, repito, não deva ser uma norma, ou pelo menos uma indicação, uma orientação peremptória ao magistrado. Muitas vezes também a jurisprudência se vale do critério de que o crime continuado só existe, e talvez isso afaste de alguma forma a ideia do legislador, só existiria se o sujeito aproveitar-se das situações anteriores para cometer o crime. Ou seja, das situações criadas por ele mesmo, para que ele possa justamente estabelecer o crime continuado, por exemplo, furto praticado numa sequência de casas. Alguns vão indicar concurso material. Enfim, essa situação ela é importante, eu acho, sobretudo no contexto aqui dos crimes econômicos, porque muitas vezes, mais uma vez, os comportamentos típicos que perfazem muitas vezes o direito penal econômico, aqui falando de crimes contra o sistema financeiro nacional, eu mencionei a gestão temerária, a gestão fraudulenta, é um exemplo, a evasão de divisas, mas falando, por exemplo, de lavagem de dinheiro, em que muitas vezes a descrição na denúncia para fins de ocultação diz respeito à remessa de valores para o estrangeiro. Então, certamente, o doutor Nino já se debruçou sobre essa questão. Eu tenho uma lavagem de dinheiro praticada em um período de tempo de 5 anos, e a lavagem de dinheiro se caracterizou através de remessas via dólar cabo, através de um doleiro, para uma conta offshore. E aí o Ministério Público descreve, e cumpre o seu papel ao fazê-lo, descreve 180 remessas ao estrangeiro nesse período de tempo. E a minha pergunta justamente é, e aí nós temos o quê? 180 crimes de lavagem de dinheiro, que vão ser compreendidos separadamente pela regra do cúmulo material, aplicando-se uma pena absolutamente exagerada, ou se tem, eventualmente, crime continuado, ou se tem, então, somente um único crime. Falando propriamente da aplicação do conflito aparente de normas, porque se considera um único comportamento e esses atos ou eventos que dizem respeito às remessas, né, configuram dentro do desiderato inicial do agente justamente a sua finalidade ou o seu plano delitivo. Apenas para finalizar, né, e aí estabelecer a terminologia doutrinária, eu coloquei aqui uma tabela que fala sobre os concursos de crimes, né? Basicamente o concurso material, onde há a regra do cúmulo material e a regra do crime continuado, onde se tem a regra de exasperação, mas basicamente no concurso formal a doutrina distingue duas modalidades, que eu já mencionei, mas agora dando nome efetivamente aos institutos, o concurso formal perfeito ou próprio, onde o agente tem um único elemento subjetivo, um único objetivo, um único desiderato, e aí aplica-se a pena com o critério da exasperação de 1/6 à metade, mas também aquela regra que eu mencionei do chamado concurso formal imperfeito ou impróprio, onde existem desígnios autônomos, elementos subjetivos diversos, que vão proporcionar a aplicação da regra do cúmulo material ou da soma das penas. Enfim, eu peço desculpas pelo incômodo inicial, né, pelo meu problema tecnológico, doutor Nino,
mas agradeço enormemente a oportunidade de debater, de dialogar neste curso, né, sobretudo no âmbito da EMAG, e dizer da minha satisfação de reencontrá-los e agora cumprimentar formalmente a doutora Bárbara, aqui presente, né, agradecer mais uma vez o gentil convite. Muito obrigado. Senhor Rodrigo, nós é que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui para essa aula importantíssima e dialogar com a magistratura, aproximando a dogmática e a prática penal. E essa aula, o tema de hoje aqui, é um dos, não sei, talvez o que tem mais, que tenha, esteja mais próximo do que é a vida prática. E a de amanhã também, que vai se falar da punibilidade. E eu aqui até me passaram diversos exemplos de coisas que vi sobre esses temas. Eu me lembro um caso interessante sobre o princípio da especialidade, que foi a chamada Operação Boca Livre, que deu um trabalho para julgar, porque a começar de um equívoco na denúncia na primeira fase dessa operação, não vou mencionar isso, mas o que aconteceu é que, para explicar um pouquinho o caso, o Hermes talvez conheça, mas a Operação Boca Livre está relacionada à Lei Rouanet. E havia um determinado grupo, algumas pessoas que sabiam o funcionamento do Ministério da Cultura, da captação de recursos. Então, obtinha lá uma autorização para captar recursos para determinados projetos culturais. E oferecia esses projetos. E o Ministério Público depois se viu que havia desvio de recursos, etc, etc. Esse caso é muito interessante, até sobre as suas nuances, mas o Ministério Público depois denunciou por estelionato, e tendo como vítima a União, mas não só as pessoas que captavam os recursos, mas aqueles que patrocinaram teriam obtido uma vantagem ali. Esse caso me fez pensar muito, até por uma razão, que era a seguinte: qual era o tipo mesmo penal que se ia exercer? Será que o estelionato era adequado aqui? Porque eu mesmo não sabia, descobri em função desse caso, a Lei Rouanet tem um tipo específico, que é o do desvio do recurso, que é um crime. Porque qual é a vantagem que que o patrocinador obtém? Um benefício fiscal. E se ele é, exercer, se o recurso destinado, obtido e destinado ao projeto cultural não atingisse o seu fim, não seria possível o benefício fiscal. Então, ali havia uma série de indagações, né? Então, pelo princípio da especialidade, isso já no habeas corpus eu delimitei. Porque, pelo princípio da especialidade, o crime cometido não pelo núcleo, que eram os captadores, que faziam o projeto e depois iam captar o recurso, mas do ponto de vista de empresa que tivesse patrocinado, qual era o benefício que poderia obter? Só o fiscal. Porque até não tem lógica, não havia lógica, até digo, não tem lógica da pessoa. Se ela pode contratar diretamente um artista, e às vezes tinha isso, ele vendia no pacote um artista que ia fazer participar de uma festa da empresa, etc. E tal. Mas era mais fácil obter contratar o artista diretamente do que contratar alguém que vai patrocinar algo para obter um benefício fiscal. Não fazia sentido. Mas então, tirando outros aspectos interessantes desse caso, o fato é que a solução dele se deu pelo princípio da especialidade em relação às pessoas. Em relação aos outros, não. Aí poderia sim caracterizar como, depois no julgamento do caso, assim, a 11ª turma decidiu, um voto do qual fui relator,
que ali sim havia estelionato. Mas havia até um outro dado interessante, porque é o seguinte, né, até da União ser vítima, porque o recurso não saía da União. Era uma transferência de recurso do particular que obteria um benefício. E só se caracterizaria algum dano à União se o benefício fiscal fosse implementado, se ela se deduzisse. Aí sim, mas ainda assim nós teríamos um desdobramento, que é a Constituição do crédito tributário e também haveria a possibilidade de extinção do pagamento da punibilidade pelo pagamento. Mas esse caso me ocorreu. Caso da consunção ou absorção e subsidiariedade, um outro caso interessante, e é até bom mencioná-lo aqui para os juízes que vão se deparar com isso, durante um certo tempo, houve uma divergência aqui entre a 11ª turma e a 5ª turma, quanto aos casos dos artigos 241A e 241B do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O 241A é a transmissão pela internet e o outro é o armazenamento e posse. Então, a 5ª turma adotou a ideia de que haveria, até seria a subsidiariedade, entendeu-se lá, porque havia um crime de menor relevância e o crime de maior relevância, mas que, no fundo, também era a ideia de absorção, porque, assim, o crime, o armazenamento estaria absorvido na transmissão dos Uhum. bens. Eu sempre dividi isso, foi levado na sessão e a gente debateu isso lá, e eu sempre digo o seguinte, não faz sentido, porque não necessariamente para haver a transmissão precisa ter o armazenamento. Você pode até fazer a transmissão sem baixar no seu computador. Pode fazer direto na internet. Isso já caracteriza o crime do 241A. E ainda que vamos imaginar outra situação. O sujeito tem lá 200 arquivos armazenados e ele transmite 50. Os 50, bem, vamos partir da ideia de que os 50 ele tinha armazenado e transmitiu e está absorvido. Tudo bem, mas e os outros 150? Então, era muito claro que isso eram crimes autônomos. Mas houve essa discussão aqui. No final das contas, o Superior Tribunal de Justiça também resolveu essa questão, é o tema repetitivo 1288, dizendo que são crimes autônomos. E, a meu ver, muito bem colocado isso. Mas vejam que eu estou falando porque temos questões aqui e inúmeras outras. Essa que eu lembro. Hã? Ah, sim, a questão da continuidade tributária. Eu tinha notado aqui. Exatamente, pois é a questão do tempo no crime continuado, né? Mas antes dessa, deixa eu falar também de um aqui. Eu tô mencionando isso porque aqui eu estou trazendo aspectos práticos que os juízes lá, os juízes que estão nos assistindo, vão se confrontar com isso. Por exemplo, uma questão que um dia me defrontei aqui num caso. Imagine-se a seguinte situação, né? Não imagine-se não, porque essa situação até aconteceu. O sujeito, ele está trazendo a droga, o caminhão com a droga, e dentro junto com a droga lá transportada, tem arma. Aí, o que é isso? O que é isso? Depende. Porque, em princípio, isso, na mesma ação, praticando dois crimes diferentes, concurso formal. Agora, esse concurso formal é próprio ou impróprio? Aí que depende. Depende do desígnio. Que vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito vai lá buscar, o chefe deles, ó, vai lá buscar o caminhão lá na região lá de Ponta Porã. Aí traz a droga. Aí mas traz também, tem uma outra carga lá para trazer. O desígnio não só. Agora, se ele chega para o patrão e fala assim, patrão, eu posso trazer uma encomenda para um vizinho meu lá? Ah, tá tudo bem. Já não tem mais desígnio, os desígnios são autônomos. Então, eu estou dando um exemplo assim muito simplório, mas porque isso vai depender da análise específica do caso. E digo isso assim, justamente para não. Ah, é concurso formal próprio e tal, e faz. Não, depende muito do que for. Do fato, da narração do fato na denúncia
que tem que ser bem posta na análise pelo juiz. É um caso. E a questão do tempo, que o Emerson lembrou muito bem, porque depende também. Depende do. Em crimes contra a ordem tributária, é entendimento predominante que nas relações jurídicas de trato sucessivo, por exemplo, o recolhimento de contribuição previdenciária, se entende que a cada mês se renova. Mas e se for, por exemplo, declaração de imposto de pessoa jurídica, que é anual? E se a fiscalização abrange um período de 5 anos? A gente considera o crime continuado anualmente? São condições de tempo idênticas? Ou haveria aí o concurso mesmo de crimes que elevaria substancialmente a pena? Uma outra questão interessante para que essa definição do tempo também é uma outra situação que vi num caso que julguei. Diversos roubos. Então, os agentes roubaram uma agência no Jabaquara, depois eles foram para São Bernardo, que está ali, né? Não, foi para Diadema e São Bernardo. Mas, assim, com intervalo de tempo. Então, no caso que foi julgado, olha, aí já tem um problema até eu estou complicando um pouco, porque aí até tem jurisdição diferente, de competência diferente, mas enfim, mais para ilustrar a ideia do crime continuado. Em que situação se dá o crime continuado aqui? Porque o caso não era da. Quando eu falo da cidade diferente, é para complicar a situação. No caso que apresentou, não era no mesmo município. Mas o fato é que houve intervalo de dia, e o juiz, houve 3 roubos, e o juiz entendeu que houve crime continuado. Mas será que houve crime continuado? Porque houve intervalo de dias, de alguns dias entre um roubo e outro. Esse caso acabou sendo prejudicado porque o Ministério Público não recorreu especificamente sobre isso. Mas, no meu entendimento, acho que não estaria caracterizado o crime continuado. Porque, veja lá, o sujeito, ladrão profissional, vai lá, rouba um banco, uma agência do correio, vai para outro lugar, rouba outro, e depois ele fala, bom, hoje eu já fiz meu dia. Aí vai para casa, descansa, come uma pizza, assiste o jogo de futebol do time dele. Não é, eu não sei, olha como é que pode. Mas pode ser um time que tenha 3 cores, vermelho, preto e branco. Para quem não sabe, o Corinthians tem o vermelho também no símbolo, mas é brincadeira. Pode ser vermelho, verde e branco também. Mas ele vai para casa e tal, e depois, no outro dia, ele vai e comete outro roubo. Pode-se falar aí em continuidade delitiva? Talvez entre os 2 primeiros, sim, mas entre o terceiro, não, quando já houve uma ruptura entre a situação fática. Né? Então, vejam como esse tema é rico. Até gostaria de ouvir as suas considerações. Depois, se quiser, eu já faço também. Ver uma pergunta aqui. Essa aqui é mais complicada. Eu sabia que essa pergunta ia. Eu vou só fazer 2 ponderações, agradecendo as perguntas, e os seus exemplos demonstram claramente a natureza, a relevância do que a gente está discutindo, e é um problema de aplicação de pena, por isso que toca efetivamente a atividade do magistrado, sobretudo. Mas eu acho que algo que tem passado um pouco ao largo da apreciação que o conflito aparente de normas tem proporcionado é a necessidade do conflito ser reconhecido em fases iniciais da investigação. Porque muitas vezes se percebe que a autoridade policial, civil ou federal, considerando que é o nosso dia a dia, pelo menos eu como procurador, agora como advogado também faço no Estado, mas assim, ela coloca uma pluralidade de crimes, não fala nada sobre conflito, e isso acaba por gerar diversas implicações processuais relacionadas a medidas cautelares reais e pessoais. E mais do que isso, considerando que agora, não agora, mas já há alguns anos, nós temos o Acordo de Não Persecução Penal, veja como é importante, talvez, a gente repensar a necessidade de estabelecer uma tipificação adequada desde o início, ou seja,
aquela ideia de que o Ministério, que o juiz não poderia modificar a capitulação legal no recebimento da denúncia, ou poderia estabelecer uma notificação mais clara na fase de investigação, me parece até mais importante hoje diante da possibilidade de ANPP. Exatamente, exatamente. Porque eu acho imperioso que se reconheça concretamente o conflito aparente de normas em fases preliminares da investigação, desde que, obviamente, previstos lá os seus pressupostos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, que muitas vezes também passa ao largo. Numa relação de consunção, muitas vezes, entre um crime de competência da Justiça Federal e um crime de competência da Justiça Federal, prevalece aquele que é o crime fim. Se esse crime for de competência da Justiça Federal, ele traz absolutamente todos para a competência da Justiça Federal. Esse também é um dado importante que eu gostaria só de mencionar e justamente para agregar a sua pergunta. Muito bom lembrar. Vejo que realmente esse aqui é um dos temas mais práticos que a gente está tendo nesse curso. Quer dizer, todos são, mas esse aqui a gente vê praticamente todos os dias isso. Essa questão da definição, da classificação jurídica do fato, vai lá na sentença, o juiz fazer. Não, ele pode fazer antes, até porque existe essa possibilidade. Se ele, dependendo da classificação jurídica, pode ter uma suspensão condicional do processo, pode ter o ANPP hoje. Então, como é que o juiz vai dizer, não, vou esperar, vou fazer todo o processo penal, chegar na sentença e falar, olha, aqui vamos dar marcha ré, vamos voltar lá no início. Parece banco imobiliário, volta para o início. Então, de fato, muito importante isso, doutor Rodrigo. E outro caso interessantíssimo na Justiça Federal, e aí a gente, é um caso até que durante muito tempo esperei que o Supremo Tribunal Federal resolvesse, e quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, ele piorou. Complicou a situação. E aqui não é nenhuma. É a realidade, não é uma crítica a B ou C. O fato é o seguinte: é o artigo, a importação de medicamentos sem registro na Anvisa, o 273. Porque o Supremo Tribunal Federal, quando julgou isso, aí tem complicação de duas ordens no tema que o Rodrigo trouxe hoje. Primeiro, porque a lei dizia que a pena era de pena mínima de 10 anos. Tem toda uma história, não dá tempo para contar aqui. A pena mínima nesse tipo era 10 anos. Então era pior o sujeito importar um medicamento sem registro na Anvisa do que ele matar alguém. Uma de 6, outra de 10 anos. Aí, o que aconteceu? É uma pena absolutamente absurda. E a gente se debatia aqui. E o Superior Tribunal de Justiça acabou decidindo, e já vinha sendo feito aqui também por alguns, seguindo, a dizer que era aplicar a pena do tráfico de drogas. E aí é um negócio, no conflito aparente de normas, quer dizer, e há jurisprudência consolidada do Supremo que você não pode, a partir do conflito de normas, criar uma terceira. E foi o que o STJ fez, na verdade, foi isso. Mas ela era mais proporcional, digamos assim, a gravidade dos fatos, etc. Mas então a gente aqui seguia. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, e agora eu estou falando aqui de cabeça, pode ter alguma imprecisão no que eu vou dizer, mas quando o Supremo decidiu, declarou inconstitucional o preceito secundário desse tipo penal e do 273 para o primeiro, inciso 1, 1 a 4. Primeiro B, 1 a 4, uma coisa assim. E diz isso. Depois houve, embaixo de declarações, não, é isso mesmo, são esses incisos. Aí nós temos a seguinte situação. Antes, se entendia que era qualquer dessas hipóteses era crime único. Se houvesse mais de uma dessas hipóteses. Com essa decisão do Supremo, se um daqueles primeiros for praticado e o último, não é mais uma situação única. Pode ser concurso. E aí, ou seja, piorou, em tese, piorou a situação, no mínimo um sexto, né, pro réu. Sim. Porque a norma era de 1 a 3, aí tem todo um desdobramento, mas o que quero dizer é que esse é um tema realmente é, é, prático e não é simples. E não é simples.
Então, o juiz precisa tomar muito cuidado na análise dos casos, para definição clara da qual é a norma. A partir disso, também verificar a questão de competência, né? Mas eu tenho vou ler aqui a questão do Alexandre Berno, mas eu tenho uma também que é relacionada à Lava Jato, mas eu vou fazer essa daqui, mas não precisa, responda do Berno, que é uma dúvida que eu tenho, se a lavagem de dinheiro, se o crime antecedente, ele necessariamente precisa ser cronologicamente antecedente. Já tive discussão com o professor Pierce sobre isso, ele até escreveu um artigo na Sim. Conjur para responder a Sim, isso, sim. mas eu tenho cá minhas dúvidas com relação a isso, se o crime na lavagem de dinheiro, o crime antecedente precisa ser realmente antecedente. E dou exemplo, o caso do pistoleiro contratado, né, por encomenda, que ele recebe o dinheiro e fala assim, ó, mas você me paga no offshore lá, não, tá aqui o negócio e paga 50% agora e 50% no êxito, né? E aí sobram duas perguntas, se o êxito acontece ou não. Uhum. Porque se não aconteceu, qual é a situação daquele primeiro pagamento? E se aconteceu, qual é a situação daquilo em relação à lavagem? Mas, enfim, essa é uma outra questão. Agora, aqui o Berno diz o seguinte: essa pergunta é bem interessante, que eu tinha certeza que ela ia mais ou menos surgir nessa forma. Parabéns ao professor pela aula abrangente sobre o tema de especialidade. Pergunta prática: o mesmo fato pode ser tipificado ao mesmo tempo como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, em concurso material ou formal, ou há necessidade de se resolver o conflito entre os tipos? Agora, vai que é tua, Tafarel, porque essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Bom, eu não vou fugir à pergunta, né? Embora conheça muito pouco do caso, para além daquilo que foi publicizado, né? A minha impressão, a minha intuição, né, é de que haveria um único delito. Eu não veria concurso material nessa hipótese aqui, né? Eu acho até que talvez essa questão seja revista eventualmente, talvez em um outro momento, mas não me parece. Eu acho que era um único comportamento, especificamente aqui na tentativa. E sobre a sua questão, Nino, relacionada à questão da lavagem cronológica, eu confesso que o próprio Marcelo Cavalli já escreveu sobre isso. Eu acho que também o Dr. Fausto de Sanctis escreveu sobre isso. E eu li, e de fato, os argumentos me pareceram muito convincentes, no sentido de que essa cronologia seria dispensável para fins de lavagem. Eu não estou querendo firmar aqui posição, mas é justamente no exemplo que você formulou do sujeito que recebe valores para matar a outra pessoa e ele já desenvolve atos de lavagem, se a gente não poderia falar já em lavagem de dinheiro nesse caso. Mas daí talvez você crie um problema, porque você tem que considerar que pelo menos o recebimento, eu acho que aí é um pouco exagerado diante da própria ideia de tentativa, porque assim, houve início da execução do crime de homicídio quando ele recebe o valor. Me parece que dentro do intercrime isso talvez seja um ato preparatório. É. E aí você não tem uma infração antecedente. Não há problema nenhum da infração penal antecedente ser tentada, mas nesse caso ela está longe da tentativa, hein? Mas, ao mesmo tempo, fica difícil compreender que não existiria lavagem de dinheiro. Eu acho que talvez o link entre a infração penal antecedente, o vínculo entre a infração penal antecedente e o ato de ocultação de simulação poderia ser um elemento muito mais, talvez, claro, ou mais transparente para nós definirmos a norma do que propriamente a cronologia, que eu tendo a dispensar, em princípio. Embora, talvez, do ponto de vista lógico, pareça um pouco absurdo, porque a gente fala em infração penal antecedente. Então, é que a lei não fala antecedente. Fala Ela fala proveniente de. de infração penal, ponto. Agora, a questão no caso, mas mesmo assim, mesmo que não diga antecedente, a pergunta fica, é uma infração penal futura ainda, porque ele está recebendo por antecipação para a prática de uma infração penal. Agora, depende aqui, é hermenêutico mesmo, se essa infração penal
que a lei não diz que é antecedente. Ela, logicamente, precisaria ser anterior, ela já precisaria existir. Pois é, eu também concordo. Por isso que até eu fiz a pergunta. Depende se o êxito veio ou não veio, se o crime foi consumado ou não foi consumado. Não estou nem falando ou tentado. Estou dizendo o crime ter acontecido. Porque enquanto se a pessoa recebeu, se o pistoleiro lá recebeu o dinheiro e não executou, ou por alguma razão não pôde iniciar a execução, isso talvez realmente fosse totalmente atípico. Agora, se a infração penal se consuma, o fato de ter recebido parte do recurso antes não caracterizaria a lavagem? Ou então, não, 50% não, e o 50% que recebeu no êxito, aí é lavagem, o outro não é Aí lavagem. aqueles comportamentos de ocultação de simulação praticados temporalmente antes da execução do homicídio já seriam lavagem de dinheiro. Haveria como Essa é a dúvida. uma retroação. Essa é a dúvida, porque já seria feito dentro de uma lavagem de dinheiro, Num já estaria contexto de dentro de um lavagem. contexto de lavagem, porque há uma ocultação Sim. para a prática dele. E também outra coisa que não fala de corrupção aqui, porque a corrupção é claro, como é formal, o recebimento pode ser mero exaurimento, seja antes ou depois, enfim. Então, por isso que não. Essa questão surgiu até por conta se me engano, essa questão surgiu no Mensalão, No é, Paulo. por causa até Paulo no Cunha. João Paulo Cunha. Então, mas eu penso numa outra situação, nessa situação de um crime material mesmo, como é Sonegação homicídio. fiscal, por exemplo, acontece isso por conta da súmula vinculante 24. Ah, bom, Porque você tem atos concretos praticados no mundo dos fatos, atos reais, nós aqui, o sujeito está ocultando valores que ele obteve de sonegação fiscal. Só que se não houver a preclusão do procedimento administrativo em relação a essa sonegação, você não tem o crime de não tem, lavagem. não tem, Porque exige que pelo menos seja fato típico e ilícito, e aqui a preclusão é um elemento de tipicidade, de acordo com a súmula. Mas aí, eventualmente, se nós adotarmos essa tese, você espera precluir o procedimento, configura-se a sonegação fiscal do artigo 1º da 8137, e os atos anteriores já seriam lavagem de dinheiro, porque conectados a uma ideia de ocultação de simulação, idealizados desde o início pelo agente. Que loucura. Esse é o Então, problema da súmula vinculante número 1. essa súmula realmente ela é muito. Entre vários, né? Ela é muito mal colocada. Eu não sei se Bárbara, Emerson gostaria de perguntar alguma coisa, senão, pelo o horário, a gente não tem. Mas eu quero, então, agradecer uma vez mais o professor Rodrigo de Grandes pela sua aula, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, na EMAG, para debater esses temas. E vejam, acredito que só essa aula aqui dá desdobramento para várias outras aulas, né? De tema. Quem sabe? Vamos, já fica aqui. Essa e outras aulas, né? Esse curso, eu estou gostando demais, demais desse curso, faz a gente pensar e balançar. Enfim, eu quero agradecer uma vez mais o pessoal da EMAG, toda a equipe, pela disponibilidade também de estar aqui. Agradecer a todos que nos assistem pelo Zoom. Estou vendo aqui vários colegas que destacam Milena, Bruna, Décio, Vitor, Fabrícios, né? Tem dois aqui aparecendo. Então, Emerson e Bárbara, mais uma vez, muito obrigado, professor Rodrigo. E então convido a todos para a aula derradeira de amanhã, que também é outra aula bastante importante e prática. Ela tem muito a ver com com o exercício da jurisdição. E certamente é outra aula que vai. A gente já fez aqui os cursos sobre dosimetria da pena. A Bárbara fez o curso, não fez, Bárbara? Não Não, participei do último. daquele lá não participou. Mas quem você fez, né? Aquele curso nós vamos precisar repetir. O pessoal do curso de formação inicial teve uma aula sobre isso, é muito interessante. Enfim, amanhã receberemos aqui o professor Patrick Lemos Cassicedo, da Faculdade de Direito da USP, nos falará sobre a punibilidade. Tema
tema importantíssimo e digo, assim, até por conta da dosimetria da pena, que é aqui no tribunal, a maior parte é que é no achômetro mesmo aqui. Mas, assim, eu diria que 90% ou próximo disso, do juízo condenatório ou absolutório, é confirmado. Dificilmente a gente tem alterações quanto a isso. Mas na dosimetria da pena é muito comum o tribunal mexer na sentença. Aí eu diria quase que talvez houvesse uma inversão nisso. E isso que nos levou aquela vez até fazer, eu e Renato Lotufa, a fazer o curso sobre dosimetria da pena, montar o curso e trazer para o juiz para suscitar questões. E o resultado foi impressionante. Impressionante, porque nós fizemos para quem fez do 19º concurso sabe do que estamos falando, fazer um grupo tinha um tema, montava um problema e uma proposta de solução para aquele problema. O problema era o caso que a pessoa foi condenada e tinha que fazer a pena. Então, dizia qual é a pena adequada de acordo com o grupo. O problema era passado para os juízes individualmente fazerem a dosimetria da pena, como exercício, depois traziam e o grupo ia analisar as dosimetrias feitas e comparar com a sua solução e verificar onde haveria o problema e se a solução também, se alguma pena apresentada não era, tinha melhor, mas trazia a solução mais adequada do que aquela proposta pelo grupo. O fato interessante foi que de todos os grupos, né, em todos os grupos, não houve nenhuma pena igual, nenhuma, Variações absurdas. e com variações impressionantes em alguns crimes. E até eu dizia o seguinte, né, que esse trabalho, essa parte de analisar as dosimetrias feitas individualmente, se vê no que o que é o papel do tribunal. Porque aqui a gente avalia as dosimetrias, né, analisa as dosimetrias e faz adequações. Adequações com o quê? Com jurisprudência do Tribunal Superior, que às vezes não é observada lá no juiz do primeiro grau, e aí a gente tem que fazer por conta das vinculações que nós temos a isso. Mas então, eu estou, agora sim, concluindo, esse tema é muito importante para o dia a dia do juiz que atua na área criminal, não é, Bárbara? Então, até amanhã com esse tema que certamente também trará. Vai encerrar o curso com chave de ouro mesmo. Pois é, e eu espero que, a minha expectativa, espero que se confirme assim, aquela a gente. Mas acho que ela já está se formando, terminar o curso com aquela sensação de quero mais. Então, gente, até amanhã, muito obrigado. Até amanhã, pessoal.